Chegamos então agora na aba de geração de informações oficiais, onde a estrela aqui, digamos, dessa aba será o SPED SD. Tá? Eu vou passar aqui por estes ícones, né, para seguir ali o padrão do nosso treinamento. A gente está passando ícone por ícone e dando atenção e mais ênfase naquelas opções que são muito mais recorrentes e usuais. Tá? Então, vou passar aqui por alguns ícones dentro aqui da minha aba e depois a gente já foca lá no nosso SPED SD. Eu fiz um checklist aqui para mostrar para vocês passo a passo como parametrizar e gerar o SPED SD. Só não vou mostrar a parte ali do validador, mas dentro do sistema vocês vão saber exatamente como fazer para gerar o arquivo. Então, arquivos magnéticos. Como o próprio nome diz, nós conseguimos fazer a geração de alguns desses documentos, como o arquivo SRF068. Não é tão utilizado como a maioria desses aqui, mas para vocês entenderem como é que faz, nós selecionamos o tipo de arquivo desejado, o período inicial e final, e por fim, realizamos check-in para gerar o arquivo e selecionar a localização no qual nós queremos guardá-lo. Geração do arquivo Manad segue o mesmo padrão, mês inicial e final. Devemos colocar todas essas informações e ao realizar check-in será salvo em alguma pasta selecionada, bem como alguns dos relatórios que nós vimos, tá? Eles podem, após vocês clicarem em salvar, pedir para selecionar o arquivo, a localização no seu explorador de arquivos. E também temos esse aqui, 086, segue o mesmo padrão que ele já pede o caminho diretamente aqui nessa pastinha, mas não foge muito do padrão que nós já conhecemos. SPED contábil eu vou deixar por último. Fcont, aqui já pede algumas informações a mais, indicador de situação, a data, tipo de escrituração, período de apuração, muito intuitivo, não vou focar tanto nele. E o diretório aqui para quando vocês realizarem check-in, todas essas parametrizações que vocês marcaram serão levadas para cá. E também BMP ANEEL, nós precisamos colocar a sigla do agente, versão do arquivo, código do agente, esse aqui vocês precisam ter em mãos, tá? Essas informações, e esse é o caminho padrão. Só realizar check-in também, dando a opção para a gente gerar arquivo antes da transferência de saldos. Que inclusive, até fazendo aqui uma ligação com alguns dos relatórios, nós também temos um relatório que tem essa opção, que traz ali para a gente essa possibilidade de imprimir, de emitir o relatório primeiro para depois imprimir, antes da transferência de saldos. Talvez ali no final do ano a gente consiga visualizar. Mas enfim, vamos voltar aqui para o SPED. Só saibam que também tem essa possibilidade na hora que a gente for imprimir, tá? Só tem que depois procurar aqui em qual relatório que tem essa opção. Mas entrando já no SPED contábil, trouxe aqui para vocês uma apresentação para ficar bem claro. Como é um processo que exige ali muitos passos de verificação, parametrização para enfim gerar o arquivo, creio que essa apresentação vai ser essencial para esse nosso treinamento. Então, caso vocês queiram verificar, inclusive, qual que é a legislação que regula a ECD, eu acho importante, bem como o manual, eu também já deixei ele aqui, para vocês acessarem. É só digitar aí no Google. Geralmente, se vocês colocarem manual, SPED, ECD ou ECF, no Google ali, primeiro link, vocês já vão cair na parte de imprimir ou baixar o arquivo. Mas caso queiram salvar esse site e favoritar, né, é esse sped.rfb.gov.br. E aqui vocês vão selecionar o módulo, né, SD em questão, downloads manuais, e aqui nós temos as versões em Word, em PDF, geralmente eu gosto de utilizar o PDF. E aí segue o mesmo padrão também para ECF. E aqui eu já baixei o meu manual de orientação de ECD, e aqui vocês vão ter informação de legislação mais aprofundada, pessoas jurídicas obrigadas a entregar, ou seja, quem é obrigado a entregar suas exceções, obrigações acessórias, prazos para apresentação, livros abrangidos pelo SPED contábil, regras de convivência entre os livros e assim por diante. Hash do livro, tem tudo aqui sobre as principais dúvidas que vocês podem ter mais aprofundadas ali sobre o arquivo. A gente não vai focar tanto nisso, é só uma parte mais empírica e pragmática dentro do sistema, mas caso vocês tenham alguma dúvida de legislação, consultem o manual que é essencial. E aqui eu trouxe para vocês a escrituração contábil digital SD de 2005, é regulamentada principalmente pela IN, né, Instrução Normativa da Receita de 2003 de 2021. Além disso, deve-se observar o manual de orientação, conforme eu demonstrei, conforme o ato executivo que eu fiz de número 57 de 2023.
e que nós temos a etapa 1. Vocês vão ver que fiz de maneira bem resumida aqui, ó, em 3 etapas. Tem até um infográfico aqui para vocês no final. Em 3 etapas nós conseguimos gerar. Então vamos lá. Confira os dados do escritório responsável e empregado responsável pelas informações do escritório. Então a gente vai acessar ali em cadastros de empresas. É necessário verificar, né, quais são esses responsáveis e escritório. Então nós verificamos através daqui. Para assim, ainda em cadastros, escritório contábil contador, vim aqui editar. É uma opção um pouco negligenciada por várias pessoas ali que fazem essa geração, porque é só uma etapa de consulta, digamos assim, para verificar se está tudo correto. Mas é muito comum a gente pegar caracteres especiais, tipo espaço, dentre outros caracteres especiais que vão gerar erro ali na hora da validação. Então, por isso que é importante vocês verificarem se não tem nenhum espaço indevido, algum caractere especial ali que possa gerar erros, tanto em descrição, logrador, às vezes também já vi alguns pegarem, então depende também da versão, né? Mas, via de regra, verifiquem se está tudo correto e se não tem nenhum dado ali importante que falta vocês preencherem ou algum caractere especial. Vou fechar aqui para não salvar. E em extras F10 nós temos também o empregado responsável, que da mesma forma deve ser verificado. Algumas dessas informações não são obrigatórias, vocês vão conseguir salvar sem preencher, mas se tiverem essas informações em mãos, como o telefone, passem para cá porque em algum momento pode ser útil para vocês, e eu já vi também algumas dessas informações serem negadas, ou por conta da falta dessas informações, ocorrerem críticas ali na hora da validação. Via de regra, verifique esses 2 campos e preenche tudo que tiver à disposição de vocês. Veja como fazer o cadastro do plano de contas referencial também da ECD e sua parametrização. Aí eu estou colocando aqui dessa forma de linguagem, né, digamos assim, por conta lá do infográfico, tá? Então, tudo que eu estou falando para vocês aqui, etapa por etapa, nós temos material. Então, veja como fazer o cadastro do plano de contas referencial. Vai ter um material para vocês específico lá no infográfico, caso vocês tenham dúvida em algum desses pontos. Então, para fazer o cadastro ali do plano de contas referencial, nós temos que olhar para o cadastro da empresa, em extras F10, período contábil. E aqui na criação do período contábil, nós colocamos ali o período, né? Geralmente quando a gente vai iniciar o ano, por exemplo, se fosse 2026, ele já traria aqui para mim automático, mas deixa eu exemplificar aqui com vocês. 2026 até 31/12 de 2026. Qualificação da pessoa jurídica, esse é um dos campos também mais importantes para nós referenciarmos ali a nossa conta com a conta da Receita, né? Porque a gente vai ter nossa conta e a Receita tem a conta dela. Nós precisamos fazer essa referenciação, porque eles não vão conseguir ter uma conta para cada tipo de empresa. São, sei lá, milhares de tipos de empresa. Então, eles colocam ali um padrão. Todas essas contas aqui são um padrão da Receita e nós temos que adequar o nosso plano de contas ao plano de contas da Receita. Beleza? Então, muito importante isso aqui. Se eu alterar de um ano para o outro, por exemplo, eu tenho que fazer essa parametrização de novo, conforme eu for alterando. Então, cuidado com essa parte aqui de qualificação, é muito importante. Configuração contábil do novo período. E aí, nós temos criar uma nova, que vocês precisam criar tudo exatamente do zero, desde grupos de históricos, planos de contas, tudo vocês vão precisar fazer lançamento ali do zero. 1 a 1, lançamento padrão. Então eu não indicaria, se a gente tem aqui opções, por exemplo, como a configuração modelo, que é a que eu mais gosto de utilizar, mas vamos chegar lá. Copiar uma já existente, ou seja, se nós temos uma empresa ali, o ideal é a gente olhar o código, tá? Porque como vocês vão perceber, o nome é muito parecido e pode ficar um pouco confuso. Vocês devem olhar aqui no código para se espelhar e preencher de acordo com a configuração contábil de uma determinada empresa. Conforme eu vou demonstrar para vocês, é possível a gente descobrir. Se eu quisesse visualizar, por exemplo, o código aqui contábil deles, a configuração contábil da empresa Pontual Rural, para eu pegar e colocar nessa empresa. Aí tem uma forma que já mostro para vocês. E aqui não gera uma dependência, copiar uma já existente. Se eu quisesse copiar, por exemplo, da Pontual Rural, eu ia selecionar aqui a empresa, e tudo que eu fizer nessa empresa não interfere em nada de lançamentos, plano de contas na empresa que eu copiei, e vice-versa. O que não ocorre em compartilhar. Se eu utilizar a opção de compartilhar, e ela só vai habilitar para mim se for uma empresa matriz e filial, aí tudo que eu fizer de alteração nessa empresa interfere na outra e vice-versa. Então tem essa relação de dependência. E temos aqui a configuração modelo, que é a que eu mais gosto de utilizar. Por mais que o nome aqui está Simples Nacional, também serve para outros tipos de enquadramento, está bem completo.
apesar de ter sido criado mais para atender o Simples Nacional. Aqui tem o de produto e tem o de serviços. Seleciona e realiza check-in. Ele vai até perguntar para vocês a configuração contábil da empresa selecionada, permite a utilização de lançamentos padrões, modelos, planos de integração. Sim, quero utilizar. E ele vai criar basicamente tudo para mim do zero, de fábrica, e eu não preciso me preocupar com fazer muita coisa manual. Criação de novo período contábil criado com sucesso. Perfeito. Deixa eu ver só se eu consigo visualizar aqui o tipo. Aqui, ó, configuração contábil. Digamos que eu quisesse pegar dessa empresa. Eu iria lá, selecionava período contábil e aqui nós temos a configuração contábil utilizada por ela. E aí é o código 3. Então, devo me apegar a este código aqui. Conforme eu fosse fazer também de uma matriz e filial, iria habilitar também a opção de integra com a matriz, né? Se fosse a mesma raiz CNPJ, habilitaria para mim essa opção aqui. Antes dessa tela, habilitaria também para compartilhar, e aí tudo que a gente fizesse de alteração em empresa alteraria na outra, e a configuração contábil que eu deveria utilizar era a da matriz. Então eu devo pegá-la aqui. Então se eu fosse criar outra, aí habilitaria aqui, eu colocaria a configuração contábil de acordo com o que eu vi da matriz. Acho que vocês pegaram essa questão, né? Entenderam? Plano de contas referencial, beleza. Então nós temos lá em cadastros, plano de contas da empresa, o plano de contas já será trazido para a gente de acordo com o padrão, que eu selecionei, inclusive neste exemplo aqui para 2025, o modelo padrão, que é o que eu mais gosto de utilizar, adianta muito o nosso trabalho. A produtividade vai para outro nível, principalmente ali com lançamentos padrões, e agora nós temos também um lançamento padrão de partidas múltiplas, que a posteriori também podem ser criados alguns lançamentos partidas múltiplas para a gente. Mas lançamento padrão aqui, olha o tanto que já vem por padrão. Eu não fiz isso aqui manual. Plano de contas, então, em extras F10, nós temos aqui parametrização com plano de contas referencial, SCD e SF. Então, serve para os dois aqui. Não tanto para ECD, né? Algumas pessoas negligenciam também isso aqui para SCD, mas já é bom vocês preencherem e deixarem correto, porque senão podem gerar alguns erros lá na frente. Já adianta muita coisa também. Então, façam desde o início essa parametrização correta para não gerar diferenças quando vocês forem recuperar ECD. Então, é muito importante isso também. Beleza, aqui não tem segredo. Nesse hemisfério esquerdo é o nosso plano de contas da empresa aqui. E do lado direito é o que a gente vai referenciar com a Receita Federal. Então, o que a gente vai fazer aqui? É um depara. Nós vamos selecionar uma conta. Digamos que seja a conta ativa. Então, Receita, essa é a minha conta aqui. Eu vou selecionar aqui logo à frente, dar um Enter ou F12. E aqui, se eu for selecionar, é o ativo da empresa, lá da Receita. Eu venho aqui, check-in, não é possível selecionar uma conta sintética. Então, aqui a gente tem que selecionar a conta analítica. Então, ativo, se eu tivesse algum... Não faz tanto sentido a gente parametrizar assim, né? Mas é só um exemplo. Eu vou pegar aqui um pouco melhor a caixa. A nossa conta caixa é a conta caixa lá, é a conta geral da Receita. Então, caixa geral, tem que selecionar sempre a conta mais analítica aqui, no maior nível possível. Então, vou colocar caixa matriz, só como exemplo. E aqui nós vamos seguindo. É possível fazer o seguinte. Nessa conta caixa, ou eu posso pegar um nível maior aqui, caixa geral, é a caixa matriz. Isso aqui muda de acordo com a qualificação que eu mostrei para vocês. Já vou evidenciar isso um pouco mais. Então, nós selecionamos aqui, Enter. Deseja replicar a conta selecionada para as contas analíticas do grupo? Sim. E aí, tudo seria ali duplicado para a gente aqui, que tivesse dentro desse grupo. Deixa eu pegar um grupo maior. Vou colocar o mesmo grupo, para ficar um pouco mais evidente. Caixa matriz também. Deseja replicar? Sim. E todas as contas do grupo ali vão utilizar essa mesma conta analítica que eu selecionei da Receita Federal. Então, um pouco de ganho de produtividade para vocês, né? Se seguir esse mesmo padrão. Se várias contas nossas aqui forem uma só da Receita Federal do outro lado. O que pode acontecer aqui? O que ocorre, na verdade, que pode gerar bastante erro na hora da gente for importar. Esse é um dos campos mais importantes, tá, pessoal? Gera bastante ocorrência ali no J051 por conta da falta de preenchimento de algum campo ou preenchimento errado. Então, você vem aqui, que é uma conta do ativo, e preencho uma conta do passivo. Não faz sentido. Então, esse mapeamento errado vai gerar erros para vocês. Ou vice-versa, vou na conta do passivo
e coloco aqui uma conta do ativo. Ou numa conta de resultado, eu coloco uma conta do ativo e passivo. Então, esse preenchimento aqui errado, essa parametrização errada, além do não preenchimento, de deixar vazio, também pode gerar erros. Então, invistam um pouco de tempo aqui e se atenham a esta configuração aqui. Cadastro de empresas. Expresso 2025. Nesse campo de qualificação da pessoa jurídica. Se eu mudasse aqui, por exemplo, e voltasse no plano de contas da empresa, SDSF, aí já teriam mais parametrizações que eu tinha feito nessa conta aqui. Então, se vocês mudarem, tem que ficar parametrizando novamente. Então, aquele campo é muito importante, é ele que define esse plano de contas referencial da Receita. Mais uma vez aqui para fixar para vocês. E aí, logicamente, vocês devem fazer de todas as contas. Só mais um ponto aqui, eu posso até deixar nesse tipo de qualificação. Creio que não vai mudar aqui no que eu quero mostrar para vocês, não. Mas, por exemplo, dentro desta conta aqui, eu tenho tudo parametrizado já basicamente. Dentro do grupo. Deixa eu selecionar uma qualquer aqui só para ver. Não. Conforme a gente vai criando novas contas ali, com novos lançamentos, alguma conta pode surgir aqui abaixo, né, dentro do grupo, e por eu não ter verificado aqui, pode passar em branco. E aí, para evitar isso aqui, nós temos também replicar as contas não referenciadas com a primeira conta do grupo. Então, fiz isso aqui, essa parametrização, há uns dias atrás, e aí depois de outros dias eu criei mais uma conta. Se eu quiser replicar essa parametrização sem precisar ficar olhando uma a uma até achar, eu só marco aqui, realizo o check-in, e aí as contas serão referenciadas com a primeira conta do grupo. Então, se eu tivesse feito mais uma conta aqui de banco, 0007, por exemplo, aí se eu marcasse aquela opção e realizasse check-in, essa parametrização já viria aqui de acordo com o grupo para ela também. Espero que vocês tenham conseguido entender. Se eu criasse aqui outra conta, por exemplo. Isso também é uma função bacana. Como fazer também a parametrização das naturezas do plano de contas para SPED, FCONT e SF. Lá em cadastro plano de contas da empresa, esses F10, esse é um dos campos que a gente mais vai verificar, inclusive que ocorre erros se vocês não fizerem corretamente, então muita atenção. Aqui nós temos parametrização para SPED, FCONT e SF. Aqui nós colocamos o parâmetro ativo e que nós devemos parametrizar conforme nossas contas. Então, ativo. Aí eu marco todas, clicando aqui nessa opção de nesse dedinho, né? E ele vai marcar todos simultaneamente, eu realizo o check-in. Aqui já veio desmarcando automaticamente, vocês podem fazer isso aqui manualmente, mas podem ignorar. Vocês vão realizar a marcação de todos, realizar check-in. Vão para o passivo, marcar aqui também o passivo, selecionar todos. Aqui já tem bem mais, ó, mas vocês vão entender já já. Patrimônio líquido aqui é porque está dentro do passivo, mas a gente vai chegar lá. Patrimônio líquido 2.3. 2.3. Aí vocês vão marcar. Assim que eu marco aqui patrimônio líquido e realizo o check-in, aí lá na conta de passivo, aí ele já desmarca automaticamente as opções aqui de patrimônio líquido. Então só vocês seguirem o feeling, marca o ativo. Aqui vocês vão marcar o ativo, só selecionar a opção e realizar check-in. Vai marcar errado aqui embaixo as contas de compensação, né? Vou colocar aqui para a gente ver. Compensação, ó, também serão marcados. Mas não tem problema. Assim que a gente chegar na conta de compensação e marcar aqui, realizar check-in, lá será desmarcado. Vocês podem só voltar para conferir se não tem mais nenhuma conta lá que está de forma indevida. Então vocês vão fazer isso para cada um. Ativo, passivo, patrimônio líquido, contas de resultado, que engloba ali as contas 3 e 4, né? Contas 3 e 4. Tudo já vem marcado. Eu já fiz essa parametrização, mas ao vocês marcarem ali, seleciona o ícone, realiza check-in. E é isso. Basicamente aqui também não tem segredo, é muito fácil até, só tendo esses pontos de atenção por conta de alguns
algumas contas estarem de forma errada ali em algumas contas, mas que conforme a gente vai seguindo aqui com o feeling vão se corrigindo. Eu só não indico fazerem a configuração aqui de outras contas, tá? Não indico fazer porque pode gerar alguns erros lá na frente. Até conta de compensação eu indicaria vocês fazerem. E sempre realizando check-in no final. Como criar as estruturas da DRE e outros também. A gente já pode pegar aqui estruturas da DLPA, DMPL, e depois a gente pega aqui a parte de informar os saldos iniciais. Então vamos visualizar agora as estruturas. Cadastro, seção de estruturas demonstrativas contábeis. Estrutura de DRE já vem por padrão, tá? Alguns, como vocês podem perceber aqui. Aqui nós temos os grupos, logo abaixo nós temos os itens ou as contas. Se a gente fosse criar aqui um do zero. Receita operacional bruta, nós temos aqui o grupo criado, e aí a gente teria que informar as contas. Como que eu consigo melhorar um pouco mais esse processo aqui? Por padrão, provavelmente vocês já vão vir dessa forma, tá? O sistema de vocês muito parecido com o meu, mas em Extras F10 nós temos criar a estrutura modelo. E aqui na estrutura modelo eu vou diferenciar um pouco o nome aqui, só para deixar claro que é diferente e a gente não confundir os nomes. Se forem criar também de forma manual, clica aqui em inserir, vocês vão colocar o nome da estrutura, coloquem um nome sugestivo, para vocês baterem o nome e saberem exatamente qual é a estrutura que vocês estão tratando, se tiverem mais de uma estrutura. Coloque uma descrição a ser utilizada no caso de lucro, uma de prejuízo. É só colocar de forma sugestiva também, conforme já vem um padrão, e check-in. Aqui vocês vão cadastrar os grupos, então receita operacional bruta, o que vocês querem mostrar, né? Então fica a critério de vocês o que vocês vão preencher aqui. Se eu quisesse colocar mais alguma conta ou retirar, eu posso editar, excluir. Aqui eu coloco a descrição do título, aqui não é obrigatório, se eu quisesse também imprimir na terceira coluna, marcaria. Então, para deixar claro aqui para vocês, desta maneira. Receita operacional bruta, total da receita operacional bruta, se eu quisesse imprimir na terceira coluna, poderia marcar e realizar check-in. E aqui abaixo, conforme a gente fosse selecionando os grupos, eu poderia incluir os itens. Conta contábil, saldo inicial, valor manual, percentual, mas as mais utilizadas aqui, saldo inicial e conta contábil. Saldo inicial, a gente vai ver isso aqui um pouco melhor na estrutura da LPA e DMPL, que eu vou destrinchar um pouquinho mais. Vocês podem pegar o mesmo padrão para fazer o DRE. Mas DRE já vem por padrão aqui, praticamente todo feito. Mas aí como fica a critério de vocês, para a gente não aprofundar tanto só nessa parte de DRE, a gente tem uma live, inclusive, no nosso YouTube, que aprofunda em algumas desses cadastros, inclusive materiais. Vocês podem pesquisar no nosso YouTube, da Tron Informática, né? E pesquisar por estrutura de demonstração, DRE, se vocês tiverem dúvidas, mas como muda também de empresa para empresa, né? O que deve ser demonstrado. Vamos focar um pouquinho mais aqui na DLPA-DMPL. Inclusive, eu fiz uma live recentemente sobre esses cadastros. Se vocês tiverem dúvida, é só colocar lá no YouTube. E aí tem horas e horas de conteúdo só sobre esse cadastro aqui, tá? Alex também já fez, vocês podem pesquisar lá no nosso YouTube. Demonstração do lucro e prejuízo acumulado. Por padrão também, eu creio que vocês já vão pegar esse aqui. Mas deixa eu pegar um que eu fiz aqui, DLPA, que é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Só clicar em inserir, né, no caso de vocês, se quiserem fazer um manual. Coloque o nome da estrutura, eu coloquei DLPA como exemplo e aqui a descrição. Da mesma coisa com o DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. E conforme a gente vai cadastrando, vamos começar então com o DLPA. Como que eu fiz essa estrutura? Como eu fiz manual, é que eu vou destrinchar um pouco mais para vocês. Nós temos aqui o grupo saldo inicial do período e resultado líquido. A gente utiliza aqui, como eu já tinha falado no treinamento de relatórios, relatórios oficiais, balancete. Aqui eu gosto de filtrar patrimônio líquido. Beleza, posso imprimir. E aqui eu verificaria todas as contas que eu tenho para colocar lá na DLPA. Deixa eu só ver o período aqui. 1 de 2025, 31 de 12 de 2025.
No meu caso, só aparece aquela mensagem, porque eu pedi para imprimir também o resumo, tá? No caso de vocês, se não tiverem selecionado, não vai aparecer o resumo geral aqui para vocês, não. Mas para esse treinamento aqui não vai fazer diferença. Aqui então a gente vai visualizar o que pede também a DLPA, né? Nós temos um documento específico ali da DLPA, o que é solicitado. E aqui a gente vai visualizar o que precisa. Basicamente, o que o DLPA pede é lucro e prejuízo. Então a gente vai pegar aqui as contas de lucro do exercício e também o resultado que tivemos ali, baseado nessas movimentações. Se tivesse saldo inicial, tudo a gente ia pegar e passar para lá. E é basicamente isso que eu fiz. Saldo inicial. Mais uma vez, a gente não vai entrar tanto nas nuances aqui, comparando informações. Acessem o nosso treinamento, que eu acho que vai ser um pouco mais claro para vocês. A gente pega um print lá do balancete, com todas as contas, e a gente vai passando para cá, conta por conta do que é solicitado na DLPA. No meu caso aqui, o que é solicitado e o que nós temos, principalmente lá no print que eu peguei, são essas informações. Lucros e prejuízos acumulados, se eu tivesse, né? Nesse caso aqui, eu não tenho mais um print lá, nós tivemos prejuízos acumulados para preencher. E, por fim, o resultado. Então, basicamente isso. Eu cadastrei aqui saldo inicial do período com uma descrição de saldo como exemplo. E aqui logo abaixo eu coloquei saldo inicial, que é o que aparece lá no meu balancete de exemplo. Aqui já vem por padrão, somar, coloquei aqui a conta, check-in. E no outro caso aqui de prejuízos, saldo inicial que tinha lá também no balancete, de acordo com a coluna lá demonstrada. Coloquei a conta, subtrair e check-in. E a mesma coisa do resultado ali com os lucros acumulados. DMPL, se a gente faz o DMPL, não precisa do DLPA, porque ele é um pouco mais completo e ele acaba englobando também o DMPL, o DLPA. Então aqui, saldo inicial, resultado do período, e aqui nós temos um pouco mais de contas. Capital integralizar, aí já pega também os lucros e prejuízos, dentre outros que são solicitados, e por fim o resultado. Beleza? Se tiverem dúvidas, acessem os nossos materiais específicos. Não consigo aprofundar tanto aqui, porque senão a gente vai ficar só nessas estruturas. E por fim, saldos iniciais, se for necessário, né? Nós temos também aqui em cadastros plano de contas da empresa, extras F10, o informe de saldo inicial. Só filtrar aqui, senão ele não vai demonstrar. Caso vocês precisem informar conta de débito e crédito em alguma dessas contas, também é possível fazer essa alteração e salvar no final. Só para demonstrar que tem essa opção para vocês também. E essa é a primeira etapa, as conferências cadastrais, tá? Temos agora a etapa 2, movimentação. Caso hajam partidas simples, faça necessário torná-las partidas múltiplas. Então lá em movimentação, lançamentos, partida simples. Se eu tivesse uma partida simples lançada aqui, vou lançar de qualquer forma só para demonstrar. Confirma, sim. E o sistema sempre fica avisando, ó, dessa forma, os seguintes meses estão em abertos. Eu volto lá, o sistema avisa de novo. Então ele é bem pertinente quanto a isso para vocês ficarem atentos. Eu tenho aqui o lançamento. Inclusive vocês conseguem perceber por grupo sequência aqui. Se tiver zerado, vocês podem até filtrar. O que tiver grupo sequencial zerado aqui, não seguir aquela ordem, já podem saber que tem um lançamento ali errado. Podem também perceber através de extras F10, valores dia a dia. Tem uma diferença ali no dia tal. Então tem alguma coisa errada que a gente precisa verificar. Aí eu posso selecionar extras F10 e gerar partida múltipla, preenchendo aqui as informações. E o outro ponto, se sociedade em conta de participação. Lá em cadastro de empresas, selecionando a empresa, nós temos aqui SCP vinculada. Se tiver alguma sociedade em conta de participação, vocês podem preencher aqui também. Razão social, CNPJ e questões ali de início e fim de validade. E se é um sócio ostensivo também, tá? Que ele pede CNPJ para continuar. Por fim, etapa 3, geração do SPED contábil. Nós temos que preencher as informações do signatário antes, né? Se vocês verificarem lá no manual, por isso que é importante ter um manual disponível aí. Nós temos os signatários também, a assinatura aqui, onde ele vai explicar as regras. O registro
J930, identifica o signatário de explotação. Todo ECD deve ser assinado, independentemente de outras assinaturas, por um contador contabilista e por um responsável pela assinatura. Então, temos que ter aí pelo menos 2 com essas distinções. O contador contabilista deve utilizar o eCPF para assinatura e o responsável pela empresa do ECD é indicado pelo próprio declarante, utilizando um campo específico, só pode haver. Então, aqui ele vai destrinchar para vocês todas essas informações. Não vou entrar também nas nuances aqui, porque o foco do treinamento é ser um pouco mais rápido também. Então, vamos lá. Geração de informações oficiais, deixamos aqui por último, SPED contábil. Aqui, além de todas essas informações, né, data inicial e final que a gente está fazendo a geração, no caso aqui seria de 2024, né, a gente preencheria. Natureza do livro, aí fica a critério de vocês. Livro tal, colocar na descrição aqui, seleciona a estrutura. DLPA ou DMPL. Se tiver DMPL não precisa de DLPA, né? Como eu falei para vocês, DMPL já engloba o DLPA, é mais completo. E assim por diante, vocês vão preenchendo, é muito intuitivo, identificação das demonstrações, cabeçada das demonstrações que quiserem colocar, abrangências, gerar registro I051 deixa marcado, geração de demonstrações contábeis vocês vão definir aqui também, então, e cada uma dessas especificidades. Por padrão, já vem aqui o que é mais comum de acontecer, o normal, início do primeiro dia do ano, livro diário, por padrão já vem dessa forma. Se tiver ali a questão da SCP, também vocês precisam observar aqui esse campo, qual dessas que está de acordo com a realidade da empresa de vocês, SCD da SCP, SCD da empresa participante da SCP, SCD de empresa não participante, então vocês vão definir aqui também. Por padrão, creio que já vem marcada essa opção aqui. Em extras F10, nós temos os signatários, que nós precisamos cadastrar o responsável e o contador. E aí, de acordo com o manual lá, vocês precisam de pelo menos 2, né? Cada um ali com alguma especificidade. E um deles precisa ser o responsável. E por fim, realiza check-in para gerar o arquivo e vocês depois importarem lá no validador. Essa parte aqui de signatórios eu não vou entrar tanto, porque vocês vão colocar aqui os dados dos signatários, não tem segredo, né? Selecionar aqui o contador e depois o responsável preenchendo os dados dele. E assim por diante. Só preencher aqui. Aí vai ter o CPF e o CNPJ para vocês selecionarem, não tem segredo. Beleza, demonstrei também já o preenchimento e que nós temos o infográfico. Eu vou ver se tem como a nossa equipe deixar aí para vocês abaixo do treinamento. Fechou? É isso então, a parte de geração do SPED ECD.